Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 15. E o Senhor Jesus nos ensina da seguinte forma. Ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai o lavrador. E toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. E toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Verso 4 diz assim: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também, se vós não estiverdes em mim. O verso de número 7 diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Tudo o que quiserdes e será feito. Glórias a Deus. Querido, eu quero que você preste atenção na palavra do Senhor. Jesus faz uma comparação tão simples. Ele se compara a um tronco, a uma árvore, e ele diz assim: vós sois os galhos. Se o galho estiver ligado à árvore, se o galho estiver ligado ao tronco, certamente esse galho vai dar fruto. Mas se o galho estiver desligado do tronco, não tem como, esse galho vai se secar. Esse galho vai poder ser queimado em pouquíssimo tempo. Sabe, querido, a palavra de Deus, ela nos traz ensinamentos preciosos. E ensinamentos que, uma vez seguidos, trazem resultados tremendos para as nossas vidas. Eu não sei se você me ouviu. Os ensinamentos do Senhor Jesus, na verdade, são chaves que nos abrem portas, que faz com que uma vez que esses ensinamentos são aprendidos, uma vez que nós entendemos o ensinamento de Jesus e os colocamos em prática, Jesus diz assim: se a minha palavra estiver em vós, tudo o que você pedir será atendido. Sabe, querido, sabe, minha irmã, quando você compra algo, quando você compra um aparelho, vem uma coisa chamada manual do fabricante. O manual do fabricante, ele explica todas as formas de se usar aquele utensílio, aquele aparelho. Se porventura você pega e não usa direito, certamente não vai servir para aquilo o qual você comprou. A palavra de Deus também é assim. Nós precisamos entender a palavra de Deus. Nós precisamos absorver a palavra de Deus, assim como um galho absorve a seiva do tronco da árvore. E assim, ou dessa forma, aquele galho vai começar a dar frutos, diz a palavra. Por isso que a palavra de Deus, ela nos traz chaves que vão abrindo portas, que vão nos ensinando como sermos felizes, como sermos alegres, como sermos prósperos, como termos harmonia com as demais pessoas e como estarmos crescendo em todos os sentidos. Se nós, porventura, estivermos desconectados, se nós estivermos desligados daquilo que Deus nos ensina, daquilo que a palavra nos traz de revelação, certamente não tem como ir longe. Por isso, querido, eu quero que você entenda, a palavra de Deus, ela nos traz uma chave de um reino, e esse reino é um reino poderoso que tem suas leis, que tem os seus códigos, que tem também os seus ensinamentos. Preste atenção, a Deus não se serve de qualquer jeito. Por quê? Porque Deus é santo. Porque Deus é bom, porque a palavra dele é santa. O que é ser santo? É ser separado. Então, quando você recebe o ensinamento do Senhor,
E quando você obedece aquilo que Deus ensina, eu estou repetindo, a Deus não se serve de qualquer jeito. A Deus eu sirvo conectado com a sua palavra. E Jesus diz assim: se a minha palavra estiver em vós, se você estiver cheio da minha palavra, ou seja, alguém cheio da palavra de Deus, não tem como ele pensar bobagem. Alguém cheio da palavra de Deus não tem como adulterar, não tem como roubar, não tem como trair. Por quê? Porque ele está conectado, ele está cheio da palavra de Deus. Ou seja, ele está alinhado com a vontade de Deus. Mas, no entanto, Jesus diz assim: olha, se a minha palavra estiver em vós, tudo o que pedirdes ao meu Pai, em meu nome, o que é que ele vai fazer? Ele vos concederá. Eu não sei se você me ouviu. Tudo o que você pedir a Deus, no nome de Jesus, certamente ele vai te conceder. Jesus vem nos mostrar fundamentos. Fundamentos para quê? Para que nós sejamos edificados. Nós somos uma casa espiritual, e essa casa está sendo erguida, está sendo edificada. Querido, se você não estiver ou não tiver como a sustentação ou como a base da sua vida a palavra de Deus, certamente essa casa vai ter trincas. Certamente essa casa não vai ser aprumada. Certamente essa casa vai, diante das adversidades, essa casa vai ruir. É assim que Jesus ensina. Ele diz assim: aquele que ouve a minha palavra e pratica a minha palavra, a quem eu vou comparar? Eu vou comparar a um homem prudente que ergueu a sua casa sobre a rocha. Vieram as tempestades, vieram os vendavais, vieram as lutas e as pelejas, e no entanto, a casa permaneceu o quê? Edificada, firme, intacta. Mas aquele que ouve a minha palavra, diz Jesus, e não pratica, ouve, mas não pratica, a quem ele pode ser assemelhado? Ele é como aquele homem que ergueu a sua casa, ergueu a casa sim, ergueu, mas sobre a areia. E o que é que vai acontecer? Na primeira enxurrada que vier, na primeira batalha, na primeira luta que vier, certamente essa casa, ela será destruída. Por quê? Porque não tinha fundamento. Por isso que Jesus vem nos dar ensinamentos. Jesus vem nos deixar fundamentado. Um homem que está fundamentado na palavra de Deus, eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Uma pessoa fundamentada na palavra de Deus, não tem como a sua vida dar errado. O caderno de Efésios, capítulo de número 20, ou melhor, Efésios, capítulo de número 2, verso 20, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de quem Jesus Cristo é a pedra de esquina, e no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. E no verso 22 diz assim, preste atenção no que eu vou te dizer, o verso de número 22 diz assim: no qual também sois edificados, para quê? Para a morada de Deus no Espírito Santo. Preste atenção no que eu vou dizer, eu vou repetir. Você também está sendo edificado, para quê? Para que é que Deus quer te edificar através da palavra? Para que você seja morada do Espírito Santo. Morada do Espírito Santo. Um homem que é morada do Espírito Santo, ele sabe para onde ele está indo. Uma mulher morada do Espírito Santo, ela sabe o que ela fala, ela sabe o que ela pensa. Por quê? Porque ela é morada do Espírito Santo. Então a palavra de Deus, ela nos traz chaves. Mas qual é a primeira chave? A primeira chave, meu querido, é você quem abre. É a chave que se abre por dentro, porque Apocalipse capítulo 3, verso 20, diz assim: eis que estou à porta e
bato, se você ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei contigo e tu cearás comigo. Então qual é a primeira chave? A primeira chave que nós precisamos da nossa vida é a chave do nosso coração, para recebermos a palavra de Deus, para praticarmos a palavra de Deus, para vivermos a palavra de Deus, e certamente não terá como dar errado a sua vida. Por quê? Porque você estará fundamentado, alicerçado na palavra de Deus. O caderno de Mateus, capítulo 16, verso 19. Jesus nos fala a respeito de chaves. Diga comigo, chaves. Jesus diz assim, eu estou falando de Mateus, capítulo 16, encontraram? 16, verso 19. Jesus diz assim, sobre uma declaração de Pedro, preste atenção. Jesus estava conversando com Pedro, e Pedro fez uma declaração que Jesus é o Filho do Deus vivo. E Jesus diz assim, eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será, o quê? Desligado nos céus. Preste atenção. Existem chaves para se abrir portas de propósitos. Existem chaves, filha, para abrir portas de bênçãos para a sua vida. Preste atenção, a palavra de Deus, ela nos aponta para chaves. Existem chaves. Se você chega na sua casa e porventura você esqueceu a chave do portão, olha, se não tiver lá alguém lá dentro para abrir, você vai dormir do lado de fora. Mas a nossa vida também é assim. Quando nós não temos as chaves, nós ficamos aquém, nós ficamos do lado de fora. Por isso, querido, que as Escrituras, elas nos ensinam, elas nos orientam a estarmos recebendo chaves, a estarmos entendendo essas chaves, para quê? Para que as portas possam ir se abrindo à nossa frente. Ou seja, esse é o desejo do coração de Deus, que as portas comecem a se abrir na sua frente, quando você traz em você a palavra de Jesus, e Jesus diz assim, eu me alegro quando a minha palavra está em vós. Por quê? Porque você vai cumprir um propósito, você vai começar a dar frutos, você vai ser abençoado. E por que é que nós precisamos dar frutos? Porque nós nascemos para sermos frutíferos. Você nasceu para ser frutífero, você nasceu para ser uma bênção. Você nasceu, meu querido, com um propósito de ser frutífero. Preste atenção, no tempo de Jesus, Jesus detectou que algumas pessoas não eram frutíferas. Sabe por que essas pessoas não eram frutíferas? Eram pessoas que estavam pedindo esmola, eram pessoas que estavam à margem da sociedade. Essas pessoas não eram frutíferas porque algumas não enxergavam, porque outras eram coxas, porque outras eram paralíticas. Preste atenção. Nós convivemos com essa realidade hoje. Não pessoas cegas dos seus olhos, não pessoas paralíticas das suas pernas físicas, mas nós convivemos com pessoas cegas espiritualmente, pessoas, meu querido, que estão coxas, pessoas que estão, sabe o quê? Estão paralíticas espiritualmente, e uma pessoa paralítica de forma espiritual, ela não vai a lugar nenhum. A sua vida está travada, não vai a lugar nenhum. A vida não desenvolve. Parece que as coisas, ela está paralítica, ela não anda, ela não enxerga. Por quê? Porque está cega. Por isso que a palavra de Deus, ela vem trabalhar as nossas vidas. A palavra de Deus, filha, ela vem trazer clareza espiritual. Ela vem abrir os seus olhos. Eu não sei se você me ouviu. Ela vem fazer com que você deixe a paralisia de lado e comece a caminhar e comece a andar.
É isso que faz a palavra de Deus. Por isso que Jesus diz assim: se a minha palavra estiver em vós, certamente tudo o que você pedir, você haverá de receber. A sua visão não pode estar ofuscada. A sua audição não pode, minha querida, não pode, meu irmão, estar distorcida. Eu não sei se você já ligou um som de um rádio, de um aparelho, e o som estava mal sintonizado. Você não sabia se a pessoa estava falando espanhol, se estava falando português ou se estava falando alemão. O negócio está fora de sintonia. Você está ouvindo o ruído, você sabe que tem alguma coisa, mas você não está ouvindo. Está fora de sintonia. O que é que Deus quer? Deus quer, meu querido, que haja entendimento. Entendimento através de quê? Da palavra. Entendimento quando nós temos e vivemos essa palavra. Por isso, assim como no passado, o Senhor Jesus ensinou a homens, o Senhor Jesus edificou homens, pessoas, para ensinarem a palavra. Hoje, Deus tem levantado homens sobre a face da terra, Deus tem levantado mulheres, para quê? Para que a palavra seja compreendida, para que os ensinamentos não sejam distorcidos, para que haja unção e poder nessa chave, e essa unção, ela vem do Espírito Santo de Deus. A chave, ou seja, a palavra, ela abre portas, mas a palavra precisa estar ungida pelo Espírito Santo, porque senão ela vai ficar, de certa forma, emperrada. E a palavra não pode estar emperrada. Aquilo que Deus tem para a sua vida não pode ser mais ou menos. Aquilo que Deus tem para a sua vida não pode estar parado, querido. Deus quer que a sua vida tenha movimento. Deus quer que a tua vida tenha movimento. Eu não sei se você está me ouvindo. Quando Deus começa o grande movimento na nossa vida, aquilo que parecia impossível se torna possível. Aquilo que parecia difícil se torna fácil. Aquilo que parecia que não teria como acontecer, Jesus diz, ele diz assim: tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é fiel. Deus é fiel. Você pode dizer isso comigo? Deus é fiel. A palavra dele se cumpre sobre a minha vida. Por que a palavra de Deus é fiel? De onde veio essa palavra? Quem é o autor dessa palavra? O autor da palavra de Deus é o próprio Deus. E a palavra de Deus nasceu na eternidade. A palavra de Deus, ela nasceu onde? Ela nasceu na eternidade. Então Jesus, ele veio, porque ele é a própria palavra, diz o Evangelho de João, capítulo 1, ele é a própria palavra, ele é o verbo que se fez carne. Jesus desce dos céus, Jesus vem da eternidade, para quê? Para nos trazer um ensinamento. Jesus vem nos trazer princípios. Quais são esses princípios? Princípios do reino de Deus. O que é que nós estamos ouvindo nesse dia de hoje? Nós estamos ouvindo princípios do reino de Deus. Mas eu quero falar algo a você. Quando os princípios não são obedecidos, quando os princípios não são seguidos, começam a acontecer algumas coisas. Começa a vir depressão, começa a vir divisão, começa a vir gritaria na sua casa, começa a ter situações que não pertencem ao Senhor. Por quê? Porque a palavra foi até ouvida, mas ela não foi obedecida. E a palavra, meu querido, é para ser obedecida. Por isso que existe uma palavra que está em desuso nos nossos dias. O caderno de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 24, diz assim: fiel é o que vos chama, e o qual também te fará. Sabe o que a palavra está falando? Que Deus, ele te chama e ele é fiel. E quando você ouve e obedece a palavra de Deus,
Ele também te torna uma pessoa fiel. Será que você me ouviu? Deus quer te tornar o quê? Deus quer te tornar fiel, ou seja, quando somos fiéis a Deus, quando somos fiéis à palavra de Deus, quando somos fiéis aos nossos cônjuges, quando somos fiéis aos nossos amigos, quando somos fiéis àquilo que Deus nos propõe, sabe o que acontece? Ali Deus abençoa, ali Deus ordena a sua bênção. Aí você se torna uma pessoa frutífera. Preste atenção, querido. Eu quero fazer uma pergunta a você. Como é que você tem se movido? Você tem ouvido a palavra de Deus, mas como é que você tem andado? Como é que você tem se deixado mover? Será que você tem sido realmente orientado pela palavra? Ou será que você ouve a palavra do Senhor de forma intelectual, de uma forma distante e não tem aplicado? Porque uma coisa, meu querido, é você ter essa palavra aqui, estática. Outra coisa completamente diferente é quando você recebe essa palavra e vive essa palavra. É o que Jesus fala: a minha palavra precisa permanecer em vós, e vós precisa permanecer, ou seja, precisamos ser encharcados da palavra de Deus. E tudo o que nós pedirmos a Deus, no nome de Jesus, certamente Ele vai nos atender. Mas muitas vezes andamos ofuscados pelas sugestões, muitas vezes andamos distantes, porque temos ouvido muitos barulhos e não temos ouvido a voz do Senhor. Que Deus possa fazer com que os seus ouvidos estejam abertos para ouvir a voz do Senhor, e que o seu coração não se endureça ao ouvir a voz do Senhor. Feche os seus olhos aí onde você está. Como é que você tem se movido? Será que você tem andado confuso com tantas situações? Pegue a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus. Eu quero orar por você, para que a palavra de Deus possa entrar na sua vida. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu quero nesse dia de hoje, Senhor, abençoar essa vida. Que o véu seja rasgado, Senhor. Pai querido, que o entendimento seja aberto. Que esse homem, que essa mulher, ao receber a Tua palavra, possa passar a viver, Senhor, baseado, alicerçado na Tua palavra. Em nome de Jesus, Deus, faça algo, porque a Tua palavra diz que ela não pode voltar vazia, ela tem um propósito. Você está ouvindo essa palavra com um propósito, e o propósito é que as maravilhas de Deus venham a se realizar sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém.